Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando e ontem nós estávamos falando sobre o consumo excessivo e a exaustão planetária. Fizemos a primeira parte do programa e deixei anunciado que hoje nós faremos a segunda parte, o impacto na saúde humana, o preço do consumo na vida das pessoas. A gente vai falar aqui sobre a saúde mental e financeira, o custo psicológico do consumismo, mas nós vamos falar de outras coisas também. Nós vamos falar do custo ecológico e vamos falar também da descartabilidade das relações pessoais, interpessoais. Por quê? Porque parece que graça na nossa sociedade uma tendência a usar as coisas de maneira muito regular, sem o peso, sem a importância, sem o significado daquilo na nossa vida. E roupas, por exemplo, são descartadas 2, 3 meses depois de uso, até porque elas ficam envelhecidas muito rapidamente depois de algumas lavagens. Quase tudo é descartável, você descarta o seu celular em pouco tempo, e são coisas caras. E começamos a descartar, aumentando a quantidade de lixo para o meio ambiente, e começamos a descartar relacionamentos. Vamos começar a leitura aqui, para que nós não percamos muito tempo e o vídeo não fique grande. Eu peço que você deixe seu like, deixe o seu comentário, passe para frente para que a gente tenha mais pessoas tomando contato com essas coisas, porque a conscientização ela é, em princípio, para o seu uso pessoal, para a nossa forma de agir, né? Consciência. Consciência com relação ao meio ambiente, consciência com relação à sua saúde pessoal, sua saúde mental, como é que você se relaciona com essas coisas psicologicamente, a questão do ter e não do ser, a rapidez com que os relacionamentos são vou chamar de homologados, né? Mas que eles são feitos e desfeitos, tudo isso tem sequelas na sociedade. Então acho que é chegada a hora da gente tomar consciência dessas coisas. Por isso, eu vou pedir para você compartilhar para mais pessoas tomarem contato, porque não basta você criticar quem te faz consumir muito. É preciso que você reaja a isso, porque a sociedade, no final das contas, ela vai se reorganizar. De repente diminui o lucro das empresas, mas nós ganhamos, não perdemos necessariamente empregos. A gente pode criar um outro tipo de sociedade em que o cuidar também seja algo remunerado, seja considerado riqueza. E aquilo que é considerado riqueza pode ser remunerado, pode-se produzir dinheiro para remunerar isso, já que é considerado riqueza. Existem muitas pessoas que são desbravadores, que têm atitudes políticas, que cuidam das coisas, que cuidam de resíduos, que cuidam de animais, que cuidam do ambiente, que cuidam de rios, lagos, florestas, mares. Então, veja bem, a gente tem formas de ser ricos, num sentido mais subjetivo, vivendo melhor e sendo remunerado por isso. Bom, vamos lá. Saúde mental e financeira, o custo psicológico do consumismo, que é o excesso de consumo. O consumo excessivo, frequentemente impulsionado por pressões sociais e pela busca de validação externa, isso é muito comum, tem um impacto significativo e muitas vezes negativo na saúde mental e financeira dos indivíduos. A compra impulsiva pode atuar como um gatilho emocional e uma fonte de prazer momentâneos. No entanto, psicólogos sugerem que o hiperconsumismo pode ser uma forma de gerir ansiedades e sentimentos. Na nossa sociedade hoje em dia é cheia de ansiedades, ou mesmo um sintoma de problemas subjacentes, como a falta de autocontrole ou transtornos, como por exemplo o transtorno bipolar. A busca por preencher ausências e desejos difíceis de gerir na vida cotidiana é materializada na esperança de aquisição de produtos que compensem uma carência. Veja bem, isso aí tem sido uma tônica. Agora, é claro que existem as pessoas compulsivas, com problemas específicos de transtorno com relação a esse tipo de compulsão. O que ele está falando, que os psicólogos estão alertando aqui, é que o hiperconsumismo ele pode ser uma forma de gerir ansiedades, ou seja, como você tem uma ansiedade social por uma premência qualquer que alguém coloque na sua vida, a maneira como as propagandas, as publicidades, as formas de viver são conduzidas, você acaba por se prestar a esse tipo de papel
vamos dizer, contra si próprio, por ansiedade e por sentimentos deslocados, sentimentos que deveriam estar numa outra dinâmica, em relações com as coisas e principalmente com as pessoas, com o ambiente, com mais valoração, com mais profundidade. Quer dizer, nós mudamos aí a subjetividade. A subjetividade está ali associada à descartabilidade, como se isso suprisse a nossa ansiedade. Então, a gente não está falando de transtornos específicos necessariamente, é claro que também estamos. Muitos são conduzidos, são levados a isso. Mas, de uma maneira geral, a sociedade nem percebe que é a ansiedade dela que faz com que ela se torne igual aos outros e fazendo o que os outros fazem num complexo assim, tipo de manada, né? É isso que nós estamos falando, porque isso aí não só gera problemas pessoais, como gera problemas financeiros, como gera falta de apoio, de pontos de apoio, falta de mentalidade crítica e, o que é pior, lixo demais para o ambiente e perda de uma vida mais saudável. Contrariamente à crença de que o consumo combate emoções negativas, que fica parecendo que você, como eu falei ontem no programa, você troca os móveis, você troca de casa, você faz isso, tudo bem, viajar é muito legal, trocar de móvel, trocar de roupa, se vestir, manter o astral alto e tal, mas desde que você tenha algum tipo de profundidade e esteja no controle da situação, esteja no comando. Não é você fazer por fazer, aquela troca imediata que te dá aquele prazer imediato. Porque isso aí serve a terceiros, não serve a você. Então, essa história de que combater emoções negativas fazendo essas coisas, isso aí é uma forma de subterfúgio. A compra impensada, a compra excessiva, ela tende a levar ao isolamento social e a uma maior solidão, e não o contrário. A exposição constante à publicidade, especialmente através de redes sociais, cria desejos muitas vezes irrealistas. E o que é pior, eles são irrealistas e você não consegue nunca que eles sejam realidade, ou seja, aquilo nunca te compensa efetivamente. E você começa a ter problemas, porque você começa a se comparar. Nem todo mundo é bonito, nem todo mundo tem dinheiro, algumas pessoas estão ficando velhas. A velhice ela ainda é muito discriminada. O que vale é o ser novo, então fica todo mundo tentando comprar cremes milagrosos, remédios milagrosos. Eu acho que a gente está precisando de uma psicologia de mais profundidade, de mais criticidade, de mais amor a si próprio, mais amor às pessoas, aos bons convívios, às amizades. Isso não é um papo antigo, isso aí vamos dizer assim, é a forma mais ou menos estável de se ser. Ninguém gosta de estar isolado. Então, quando a busca por esses anseios resulta no desequilíbrio financeiro e um estilo de vida incompatível com a sua realidade, isso vai gerar frustrações que prejudicam o seu bem-estar mental. A necessidade de pertencimento, o impulso humano fundamental, e lógico, até cabível, completamente adequado, é explorado. Quer dizer, o que você sente, pertencimento, você está num grupo, você é de uma família, você é reconhecido no seu trabalho, na sua profissão, na sua forma de ser, nos seus aspectos físicos, na sua forma como você se relaciona. Isso é pertencer a grupos, pertencer à sociedade, isso é tudo muito bacana. É um impulso fundamental. O problema é você se deixar explorar como se aquilo que você consumisse, ou como se a forma como você aparece na sociedade fosse a forma de você se sentir pertencendo. Não é uma coisa, não tem relação com a outra. É onde você tem que ter um calibre psicológico aí mais adequado. E isso é frequentemente explorado. Leva à aquisição de bens que simbolizam status e prestígio, o que por sua vez por si só já é uma coisa subjetiva, né? Porque é para você, mas não é para outros. Outros estão olhando para você achando que você é igual a eles, que tem como eles têm, não necessariamente te valorizam. E impactando diretamente na sua saúde financeira, né? Promovendo o endividamento também. A compra impulsiva, embora ofereça satisfação circunstancial e imediata, ela é frequentemente seguida por um arrependimento depois, quando se percebe que a motivação foi a busca por aceitação mais do que uma necessidade real da compra, e aquele objeto fica ali esquecido. Sociologicamente, o consumo desenfreado contribui para uma cultura do desperdício e do excesso. Outras pessoas adquirem coisas que não precisam,
né, onde as pessoas adquirem coisas que realmente não precisam. Pode até usar, mas não precisa. A mídia instiga a busca pela aquisição. Faz parte do marketing, da propaganda, que pode instaurar uma sensação de liberdade ou amenizar o ego. O sociólogo Zygmunt Bauman, ele distingue consumo, que é ligado à sobrevivência, o consumo natural, do consumismo, que se associa a uma felicidade fugaz que motiva a compra e substituição de objetos para manter essa satisfação. A busca enganosa pela felicidade no materialismo é uma armadilha psicológica e social. O consumo que promete felicidade e pertencimento frequentemente leva a estados psicológicos negativos como ansiedade, estresse e depressão, além de dificuldades financeiras. Indivíduos extremamente consumistas são paradoxalmente muito menos felizes e mais insatisfeitos com suas vidas, porque o problema deles está em outro lugar, apresentando maior risco de distúrbios psicológicos. Então nós estamos numa sociedade que está se adoecendo e se tornando compulsiva. A sociedade, né? E você se permitindo. Esta realidade sublinha a importância de redefinir o bem-estar para além da aquisição material, promovendo uma autoconsciência, o consumo consciente e a valorização de experiências e relações interpessoais em detrimento de bens materiais. Saúde física, doenças relacionadas à poluição e alimentos ultraprocessados. A degradação ambiental resultante do consumo excessivo tem repercussões diretas e severas na saúde física das populações, manifestando-se através de diversas formas de poluição e hábitos alimentares insustentáveis. Poluição do ar. A queima de combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo, o gás natural libera gases poluentes no ar, causando doenças respiratórias e sendo responsável por cerca de 1,2 milhão de mortes por ano globalmente. Além disso, a crise climática, intensificada por essas emissões, aumenta o número de mortes relacionadas ao calor extremo, à fome e a surtos de doenças infecciosas. Só nos Estados Unidos, 11.800 mortes são atribuídas à poluição do ar. Somente isso, principalmente em crianças, né? Pessoas mais velhas. Depois, a poluição das águas. Contaminação de fontes de água potável por esgoto, sem tratamento, resíduos industriais, agrotóxicos e lixões torna a água imprópria para consumo humano. A ingestão de água contaminada pode causar uma vasta gama de problemas de saúde, incluindo doenças gastrointestinais como diarreia, vômitos, cólicas, respiratórias como irritação, asma, infecções de pele como dermatites, doenças potencialmente fatais como cólera, disenteria, febre tifoide e hepatite são transmitidas pela água contaminada. E estima-se que 4.900 crianças com menos de 5 anos morram diariamente de diarreia causada por água insalubre em vários lugares do mundo. A exposição prolongada a contaminantes, como metais pesados, pesticidas e produtos químicos industriais, pode levar às condições crônicas, incluindo cancro, distúrbio neurológico, problemas reprodutivos e anomalias de desenvolvimento. Resíduos sólidos. O descarte inadequado de resíduos sólidos gera graves consequências para a saúde pública. O lixo atrai vetores de doenças como baratas, ratos, moscas, mosquitos, que podem transmitir inúmeras enfermidades, incluindo a cólera, a disenteria, a febre tifoide, a leishmaniose, a leptospirose, peste bubônica e toxoplasmose. Mas isso sempre existiu. O que a reportagem está dizendo é que nós estamos aumentando essas incidências por contaminação de água. A poluição visual e o mau cheiro também afeta a saúde psicológica das pessoas. E as populações de baixa renda que vivem próximas a lixões e coletam materiais para sobreviver estão expostas a riscos ainda maiores de doenças e acidentes. Alimentos ultraprocessados. O consumo frequente de alimentos ultraprocessados está relacionado com um aumento de risco de 32 problemas de saúde, incluindo cancro, doenças cardíacas, pulmonares graves, distúrbio de saúde mental, mortalidade precoce. Esses produtos que compõem uma grande parte da dieta em países de alta renda deterioram a qualidade geral das dietas pessoais e aumentam sistematicamente o risco de diabetes, de obesidade, de doenças cardiovasculares,
certos tipos de cancro, depressão, doenças gastrointestinais, renais, etc. A saúde pública, então, está em risco. Não apenas por contaminação direta, mas por uma crise sistêmica. A evolução da saúde mental mostra que os impactos ambientais de ações humanas, contaminação, poluição, mudanças climáticas, têm repercussões diretas na saúde. A transição de doenças infecciosas para doenças crônico-degenerativas, impulsionada por fatores ambientais, representa um novo e complexo desafio para a saúde pública. A desigualdade ambiental, onde grupos sociais vulneráveis suportam uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas, significa que os pobres dependem mais dos recursos locais e estão muito mais expostos a risco de contaminação e degradação ambiental. Esta realidade exige que a saúde seja tratada como um direito humano fundamental e que as políticas públicas integrem a proteção ambiental e a equidade para garantir ambientes saudáveis para todos. Perspectivas multidisciplinares e a urgência da ação. A complexidade do consumo excessivo e seus impactos exige uma compreensão que transcende as fronteiras disciplinares, integrando conhecimentos de ecologistas, de psicólogos, de sociólogos, de médicos de uma forma geral, para formular respostas eficazes. Ecologistas, limites planetários e capacidade de carga. Ecologistas alertam que a atividade humana está a ultrapassar os limites da capacidade de suporte do planeta. O conceito de limites planetários oferece uma estrutura para entender as pressões humanas sobre o sistema Terra. A continuidade da trajetória atual de consumo comprometerá a capacidade do planeta de sustentar a civilização humana como nós a conhecemos. Desde 1970, a humanidade tem vivido a crédito em relação a recursos naturais. Ela está gastando para pagar depois. Isso que significa esse crédito. O dia da sobrecarga, entre aspas, dia da sobrecarga da Terra, que tem aqui um termo geral aqui do mundo todo, Earth Overshoot Day, representa o momento em que o consumo de recursos naturais da população mundial excede a capacidade de regeneração atual do planeta. Em 2018, por exemplo, essa data foi atingida, no dia 1º de agosto. E se o Brasil fosse considerado isoladamente, a data seria 19 de julho, quer dizer que nós estamos poluindo mais do que a média do planeta, indicando um consumo de recursos mais acelerado que a média mundial. Continuar a ultrapassar esses limites pode levar a mudanças irreversíveis no sistema terrestre, como perda de biodiversidade em larga escala, colapso de ecossistemas e impactos severos no clima global. A ultrapassagem irreversível dos limites planetários é um conceito que vai além da mera exaustão de recursos, apontando para um risco de colapso sistêmico. O dia da sobrecarga da Terra é uma métrica clara e alarmante desta realidade, indicando que as taxas de utilização da riqueza natural excedem as taxas de regeneração dos ecossistemas, e nós já atingimos em 2018. Então nós estamos vivendo de crédito. Essa situação implica que mudanças incrementais são insuficientes. Tem que ser uma mudança fundamental na interação humana com o planeta. Isso é necessário para evitar danos irreversíveis e garantir a habitabilidade a longo prazo. Materialismo, bem-estar e anticonsumo, os pormenores elencados pelos psicólogos. A psicologia do consumo explora a relação entre materialismo e o bem-estar humano. O materialismo é definido como um conjunto de crenças que centralizam a importância dos bens materiais na vida das pessoas. Pesquisas indicam que os indivíduos extremamente consumistas são muito menos felizes e mais insatisfeitos com as suas próprias vidas, apresentando um risco maior de desenvolver distúrbios psicológicos. O conflito entre o materialismo e os valores mais coletivos pode gerar tensão psicológica como o estresse. Isso parece bastante lógico, né? Nesse contexto, o anticonsumo surge como uma resposta a sentimentos negativos decorrentes do consumo excessivo. O anticonsumo é um conceito multidimensional que varia desde a simples redução do consumo por razões financeiras ou de sustentabilidade até formas mais extremas de rejeição total do consumo. Estudos sugerem que formas moderadas de anticonsumo, como busca por um estilo de vida sustentável, por exemplo,
reduzir, reciclar, reutilizar, são os 3 R's, ou a simplificação voluntária, ou seja, para ganhar tempo e perseguir outros interesses, podem, de fato, contribuir para o bem-estar e a felicidade subjetiva. Em contrapartida, formas extremas de consumo, o hiperconsumo, por exemplo, e por vezes de anticonsumo radical também, podem levar a estados psicológicos negativos como ansiedade, estresse e depressão. A busca enganosa pela felicidade do materialismo é um padrão psicológico que revela que a perseguição da felicidade através de posses materiais é frequentemente contraproducente, levando à insatisfação e a problemas de saúde mental. Essa constatação sublinha a importância de redefinir o bem-estar para além da aquisição material, focando em valores intrínsecos, experiências que proporcionam ou que proporcionem satisfação verdadeira e duradoura. A harmonia entre a felicidade nesse sentido depende da capacidade do consumidor de equilibrar o consumo e o anticonsumo em estágios não extremos, exigindo o controle cognitivo de seu estado mental, que vai se refletir então no comportamento na hora da compra. Comprar o que, de fato, se necessita. Sociólogos, a cultura do consumo, a desigualdade e a sociedade de risco. Do ponto de vista sociológico, o consumo é o principal motor do sistema capitalista e um mecanismo de maximização de lucros. E ele sempre se justifica. E as pessoas sempre acham que o lucro é realmente uma coisa que justifica tudo. Lucro financeiro, né? Isso é uma visão ruim. Não é que você não tenha lucro, nem que eu seja contra o lucro. O problema é você sempre justificar que o lucro está acima de qualquer outra coisa. Que lucro? Né? Lucro financeiro? Um lucro financeiro que pode prejudicar a sua vida, a sua saúde, te matar e acabar com o meio ambiente. Esse lucro se justifica? Vamos pensar nisso aí. Né? Você não pode diminuir um pouco esse lucro para poder dar uma respiração para o planeta, para a própria vida da população? Olha, além disso, o consumo atua como uma forma de coerção social e moral, instituindo um sistema de valores para a integração de grupos e o controle social. A mídia, ao instigar a busca pela aquisição, cria a sensação de liberdade e ameniza o ego, promovendo uma falsa sensação de felicidade ligada à posse de bens. Essa dinâmica conduz à ascensão da sociedade de risco, que é um conceito proposto por Ulrich Beck. Ele tem um livro sobre isso, Sociedade de Risco, onde a modernidade, com a sua incessante busca por novas formas produtivas e o uso excessivo de tecnologia, cria uma crise iminente entre os seres humanos e a natureza. A sociedade de risco é marcada por catástrofes históricas, uma degradação ambiental constante, impulsionada pelo capitalismo. Um aspecto crítico dessa sociedade do consumo global é a exploração desigual que ocorre na gestão de resíduos. Países ricos que consomem a maior parte dos produtos eletrônicos frequentemente exportam seus lixos eletrônicos para as nações pobres, sob o pretexto de reciclagem e ganho para eles, quando na realidade esse pretexto é muito pobre, porque eles ficam mais com a poluição decorrente disso. Na realidade, esses resíduos são frequentemente descartados ilegalmente ou desmontados em condições perigosas para a saúde das pessoas, que inclusive lá não têm conhecimento, expondo mão de obra desprotegida a substâncias tóxicas, o que é uma maldade. Você mantém seu quintal limpinho e vai sujar o quintal dos outros? A sociedade de risco e a injustiça ambiental global são conceitos interligados. A degradação ambiental não é um efeito colateral. Porque é assim mesmo. Não é um efeito colateral. É um resultado inerente do capitalismo moderno que não pensa, aquele que não pensa, que impulsiona a produção e o consumo sem considerar limites planetários. Inclusive trabalhando contra si próprio, porque lá na frente você não vai ter mundo, né? A exportação do lixo eletrônico é um flagrante exemplo de injustiça ambiental, onde os países ricos externalizam o fardo de seus resíduos para as nações mais pobres, perpetuando um ciclo de desigualdade e degradação. Essa situação exige uma reavaliação global dos modelos econômicos e implementação de regulações internacionais mais rigorosas para garantir a responsabilidade corporativa e a justiça ambiental. Médicos, saúde pública, degradação ambiental e justiça ambiental. A relação da saúde pública e meio ambiente tem sido objeto de estudo e prática desde a antiguidade, mas ganhou novo realce com a compreensão dos impactos ambientais das ações humanas
na saúde. A saúde ambiental moderna visa identificar e eliminar fatores de riscos ambientais para a saúde, abrangendo desde a contaminação e poluição até as mudanças climáticas e alterações de cobertura vegetal. O conceito central é desigualdade ambiental, definida como exposição diferenciada de indivíduos e grupos sociais e riscos ambientais. Populações mais pobres dependem mais dos recursos locais e frequentemente não têm poder de compra para evitar condições de maior risco à sua saúde devido à contaminação e degradação ambientais. A justiça ambiental surge como um conjunto de princípios e práticas que venham a assegurar que nenhum grupo social suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações econômicas ou políticas, principalmente as que têm origem em outros grupos endinheirados ou confortáveis. Argumenta-se que a riqueza não é, e não a pobreza, muitas vezes causa exaustão de recursos naturais. É a própria riqueza. Quando as pessoas falam que as comunidades pobres poluem, normalmente elas são poluídas, vamos dizer assim. Argumenta-se que a riqueza, então, e não a pobreza, é que muitas vezes causa a exaustão de recursos naturais, pois os mais ricos podem exportar degradação para outras regiões. A saúde. A saúde como direito fundamental é a ética da justiça ambiental e elas são indissociáveis. A Constituição brasileira, ao incluir saúde e meio ambiente como direitos, exige políticas que reduzam disparidades regionais na saúde ambiental. O direito a um ambiente saudável é cada vez mais reconhecido como um direito humano inalienável, essencial para o desenvolvimento humano e que impõe obrigações a todos. Desculpa. A pesquisa em saúde ambiental busca apoiar políticas que garantam maior justiça ambiental e esse direito inalienável, apesar dos desafios inerentes à transformação humana necessária. Então, essa perspectiva implica que as políticas de saúde pública devam integrar a proteção ambiental e a equidade social, reconhecendo a saúde das populações intrinsecamente ligadas à saúde do próprio planeta. Agora nós vamos pegar um tema meio controvertido: descarte humano na área do consumo. Quando as pessoas viram produtos, você vê que a mentalidade ela corre o mundo e setores. A sociedade contemporânea, impulsionada pelo consumismo desenfreado, parece estar moldando nossas relações interpessoais de uma forma preocupante. Está tornando cada vez mais descartáveis as relações interpessoais. A lógica da busca incessante por novidades e da rápida obsolescência, tão presente na forma como lidamos com os produtos que nós já mencionamos aí nesse programa, parece ter migrado para a maneira como nos conectamos uns com os outros. Assim, como trocamos um celular antigo por um modelo novo sem pensar duas vezes, a facilidade de substituir pessoas tem se sobreposto ao investimento em vínculos mais duradouros. Ainda que não seja de amor, de casar, que seja de amizade mesmo. Grupos. Essa dinâmica é um reflexo direto da cultura do consumismo, que nos condiciona a valorizar a quantidade em detrimento da qualidade. No universo dos bens materiais, nós somos bombardeados com mensagens que nos incentivam sempre a querer mais, o mais recente, o mais brilhante. Essa mentalidade, infelizmente, pode estender ao campo das relações humanas. Em vez de nos aprofundarmos em laços existentes, somos tentados a buscar novos laços, outras conexões de forma superficial, como se o número, entre aspas, de amigos nas redes, por exemplo, ou a variedade de contatos em aplicativos de relacionamento fossem indicadores de sucesso interpessoal. Exemplo dessa lógica de descarte em ação. Essa descartabilidade pode ser observada em diversas relações do cotidiano. Relacionamentos amorosos líquidos, na expressão de Zygmunt Bauman. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em sua obra Amor Líquido, ele já abordava a fluidez e a fragilidade dos relacionamentos na modernidade. A ascensão de aplicativos de namoro, que oferece mais opções, também pode promover uma cultura do cardápio, onde as pessoas são vistas como meros perfis, a serem selecionados ou descartados com um swipe
para a esquerda. A busca por um par perfeito idealizado raramente existe. Leva ao abandono rápido de parceiros que não preenchem todas as expectativas naquele instante, sem dar chance ao amadurecimento e à construção de vínculo. E isso magoa dois ao mesmo tempo. O próprio que descarta também se deprecia. Amizades superficiais. No mundo digital, ter centenas ou milhares de amigos em redes sociais é comum, mas quantos desses contatos representam realmente amizades que seriam profundas ou que são significativas? Claro que nada. A facilidade de adicionar e remover pessoas, bem como comunicação baseada em interações rápidas e likes, dar like, pode obscurecer a necessidade de investimento real, investimento de tempo, vulnerabilidade que uma amizade verdadeira exige. Quando surgem desafios, a tendência pode ser desseguir, ou seja, não seguir mais, ou até bloquear, em vez de enfrentar e dialogar e conhecer mais profundamente. Relações profissionais voláteis. No ambiente do trabalho, a busca por ascensão rápida e a valorização de habilidades de networking muitas vezes leva a relações profissionais focadas em conveniência e utilidade imediata. Colegas e contatos são vistos como degraus para o próximo objetivo, e a lealdade ou o investimento em colaborações de longo prazo podem ser negligenciados em favor de ganhos imediatos. As consequências de um mundo descartável, qual seria? Em essa cultura da descartabilidade, nas relações tem consequências profundas para o bem-estar individual e social. A solidão, a ansiedade e a dificuldade de construir laços de confiança são apenas alguns dos efeitos. Você mantém o outro só, você também está só. A superficialidade das interações impede o desenvolvimento de empatia e a capacidade de lidar com as complexidades inerentes a qualquer relacionamento humano. Fontes e estudos para aprofundamento. Diversos autores e pesquisadores têm debruçado sobre esse tema, essa relação entre consumo e relações humanas. Além de Bauman, em sua obra Amor Líquido, que é fundamental para entender a volatilidade dos laços na modernidade líquida, termo cunhado por ele, temos outras referências que também são impactantes. Por exemplo, Byung-Chul Han, esse filósofo sul-coreano, em livros como Sociedade do Cansaço e Agonia de Eros, explora como a sociedade do desempenho e o excesso de positividade podem levar à exaustão e à superficialidade nas relações, onde o outro é visto como menos como um ser a ser amado e mais como objeto a ser consumido ou para projeção pessoal. Richard Sennett, em A Corrosão do Caráter, que é um livro, As Consequências Pessoais do Trabalho no Novo Capitalismo, Sennett discute como a flexibilidade e a fragmentação do trabalho no capitalismo contemporâneo afetam a construção das identidades e dos laços sociais. Eve Illouz, a socióloga israelense, em Por que o Amor Dói?, uma exploração sociológica e psicanalítica, que é um livro, analisa como que o capitalismo molda as emoções e os relacionamentos, transformando o amor em uma busca por maximização de prazer e minimização de riscos, refletindo quem? A lógica do mercado. Em suma, é crucial reconhecer que o excesso de consumo e a mentalidade descartável que o acompanha representam um perigo real para a qualidade de nossas relações interpessoais. Repensar nossos valores e investir na construção de laços autênticos que valorizem a profundidade, a paciência e o compromisso torna-se um desafio urgente em um mundo cada vez mais inclinado ao descarte. Conclusões e caminhos para a sustentabilidade. Essa análise multidisciplinar apresentada nesse ensaio revela que o consumo excessivo não é um fenômeno isolado. É uma força sistemática com profundas riquezas históricas e culturais, e ela exaure o planeta em múltiplas frentes. E se fosse possível, exauriria múltiplas vezes. Da patologização do consumismo à sua externalização de custos ambientais, da tal obsolescência programática ou programada,
passando pela injustiça da cadeia de valor global na extração de matérias-primas, pela conexão indissociável entre consumo global e destruição de biomas locais, pela persistência insidiosa da poluição plástica e pela crise hídrica como expressão de injustiça social, os impactos são vastos, são interconectados. A saúde humana, tanto mental quanto física, está pagando e vai pagar cada vez mais elevado preço por este modelo insustentável. Diante deste cenário, a urgência é uma mudança de paradigma. Por exemplo, redefinição de valor e do bem-estar, promover uma cultura que valorize experiências e relações de bem-estar intrínseco em detrimento de acumulação material, porque isso não é verídico, educação ambiental para consumo consciente, economia circular e responsabilidade estendida do produtor, ou seja, abandonar o modelo de linear de extrair, produzir e descartar. Ainda que o descarte seja bem feito, mas produzir demais, descartar demais, chega num momento em que você não consegue mais reciclo. E aquilo vira um lixo definitivo. Ele está na superfície da Terra, porque não tem como jogar fora. Porque não existe nada como jogar fora da Terra. Vai ficar dentro da Terra mesmo, né? Então nós temos que cortar esse ciclo. Regulamentação e fiscalização rigorosa. Fortalecer as leis e mecanismos de fiscalização para coibir exploração indiscriminada de recursos e mudar a mentalidade das pessoas. Transparência e rastreabilidade nas cadeias de suprimento, investimento em inovações saudáveis e sustentáveis, incentivar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias e materiais que minimizem o impacto ambiental e não precisem de serem reciclados, porque o reciclo ele é importante, mas ele tem um fim. Depois que você recicla não sei quantas vezes, aquilo não tem mais jeito, não volta mais. Então nós temos que ter coisas sustentáveis, ou seja, coisas que retornem à natureza e reiniciem ciclos. Combate à desigualdade, abordar as causas socioeconômicas da degradação ambiental, como a pobreza, que por muitas vezes força comunidades a práticas insustentáveis para sobreviver. Em suma, o excesso de consumo é um fardo insustentável para o planeta e para a saúde humana. A perpetuação da vida e do bem-estar das futuras gerações vai depender de uma profunda revisão de nossos padrões de consumo e produção. Atitudes políticas para que nós possamos fazer os grandes ganhadores de capitais a mudar a sua forma. Como? Pressionando com relação ao nosso próprio consumo, exigindo, mostrando conhecimento, exigindo que os produtos sejam modificados, que as pesquisas sejam intensificadas, que nós passemos a gastar menos dinheiro com besteira e mais dinheiro com o retorno a uma vida naturalizada e a um consumo equilibrado. E a vida, que é mais importante do que consumir. Muito bem. Esse é o final. Esse discurso ficou muito bonitinho, mas é muito difícil a gente conseguir influir. Por isso que eu peço para você, passe esse vídeo para frente. Mais pessoas pensando, mais pessoas falando isso. Todo mundo tem falado isso, mas quantas atitudes nós tomamos, nós todos tomamos, substantivamente, com relação a isso aí? Bom, eu vou agradecer então você estar aqui, vou agradecer você ter tido essa paciência, ter visto esse segundo programa sobre esse tema. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá!